Curvas de indiferença. Então, microeconomia básica, sobre isso que nós trataremos, microeconomia básica, e o assunto dentro de microeconomia básica vai ser curvas de indiferença. Eu tenho uma vaga lembrança do que seja isso, mas nós vamos ter que, como eu sempre faço aqui no canal, dar uma olhada no texto para ver se a gente consegue aprender um pouco mais do que seja, então, essa ideia, o conceito, né, de curvas de indiferença dentro de microeconomia, que é uma importante área da economia, junto com macroeconomia, entre outras áreas. Microeconomia é uma área da economia que basicamente se preocupa em entender tudo aquilo que tem relação com a economia, mas de maneira mais específica e microeconômica mesmo, ou seja, o que determina o preço, como que é o comportamento do consumidor, o que significa, ou o que é uma restrição orçamentária, o que determina não só o preço, mas também o que compõe a renda de uma família, o que compõe a renda de uma empresa, enfim, tudo aquilo que está relacionado com o dia a dia e com a questão mais próxima da realidade mesmo da economia em si, enquanto da realidade das pessoas, né, e das empresas. Enquanto que macroeconomia é um outro grande campo de estudo da economia que se preocupa com aquelas questões que estão mais distantes, que têm influência sobre todo o comportamento econômico das pessoas, claro, mas que está mais distante das pessoas. Por exemplo, taxa de juros, taxa de emprego ou de desemprego, nível de renda geral, índices de inflação, né, coisas desse tipo, produção, produto interno bruto, PIB, enfim, tudo aquilo que tem relação ou são assuntos da economia como um todo, que afeta, todos os assuntos desse tipo, claro, afetam a vida das pessoas, mas que não estão assim tão próximas como, por exemplo, o que determina o preço do quilo de arroz no mercado, por exemplo. Então, essa é a relação básica, assim, só para a gente ter uma noção de que existe essa diferença do que seja microeconomia e macroeconomia. Bom, vamos ao assunto de hoje, que é curvas de indiferença, que faz parte do capítulo 3 deste livro básico que eu estou utilizando aqui, ó, que é Microeconomia, Princípios Básicos, do Varian. É um livro bem complexo, mas que eu apenas entro na questão mais teórica mesmo aqui e a gente tenta relembrar, né? Neste capítulo sobre preferências, eu já tratei sobre preferências do consumidor, pressupostos sobre preferências, curvas de indiferença. E até o presente momento, como estamos no capítulo 3, no capítulo 2 tratei sobre restrição orçamentária, curva, né, de restrição orçamentária também, e no capítulo 1 sobre o mercado. Então, capítulo 1 sobre o mercado, capítulo 2 sobre restrição orçamentária, e agora capítulo 3, preferências, que nada mais é do que a escolha do consumidor em si, né? Ou seja, cestas de consumo. Como que o consumidor ele prefere algo, um produto, ou uma cesta de consumo X do que uma cesta de consumo Y, por exemplo. Então vamos às curvas de indiferença, que eu espero que dê para eu tratar aqui no vídeo sem que ele fique muito longo. O fato é que toda a teoria da escolha do consumidor pode ser formulada em termos de preferências que satisfaçam os 3 axiomas acima descritos, como já mencionei no vídeo passado, além de poucos outros pressupostos técnicos. Todavia, acharemos conveniente descrever preferências de modo gráfico mediante o uso de uma forma de interpretação conhecida como curvas de indiferença. Observe a figura 3.1, vamos observar, em que estão ilustrados 2 eixos que representam o consumo dos bens 1 e 2 por um consumidor. Tomemos uma determinada cesta de consumo X1, X2 e vamos sombrear todas as cestas de consumo que sejam francamente preferidas, X1, X2. Isso se chama conjunto francamente preferido, já tratei em vídeos anteriores, o que significa isso? As cestas situadas nos limites desse conjunto, as cestas para as quais o consumidor é apenas indiferente, a X1, X2 formam a curva de indiferença. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui. Conjunto fracamente preferido, cestas fracamente preferidas, a X1, X2 é a área sombreada, beleza? Curva de indiferença, cestas indiferentes. Tem uma legenda nessa figura que diz o seguinte, ó, essa figura é isso aqui, ó, aqui no vídeo acho que não vai dar para aparecer bem, né, mas é isso aqui, ó.
Então essa é uma curva de indiferença, graficamente, né? Entre o produto cesta de consumo X1 e X2. Conjunto fracamente preferido. A área sombreada consiste em todas as cestas que são pelo menos tão boas quanto as cestas X1 e X2. O que ele está nos dizendo aqui no gráfico é que tanto faz você consumir, desde que esteja nesta área sombreada, ó, tanto faz a cesta de consumo X1 ou X2. Então, por isso que é uma curva de indiferença desde que esteja nesta área sombreada. Podemos traçar uma curva de indiferença através de qualquer cesta que quisermos. A curva de indiferença traçada através de uma cesta de consumo consiste em todas as cestas de bens que deixam o consumidor indiferente à sexta data. Ou seja, não faz diferença para o consumidor ele consumir tanto os produtos de consumo 1 ou 2. O problema em usar as curvas de indiferença para descrever preferências é que elas mostram apenas as cestas que o consumidor percebe como indiferentes entre si. As curvas não distinguem as cestas melhores das piores. Vale a pena, às vezes, colocar pequenas setas nas curvas de indiferença para indicar a direção das cestas preferidas. Não faremos isso em todos os casos, mas sim em alguns exemplos que, do contrário, poderiam tornar-se confusos. Se não fizermos novas suposições sobre as preferências, as curvas de indiferença podem, com efeito, assumir formas bem peculiares. Mas, mesmo nesse nível de generalidade, podemos afirmar um princípio importante sobre as curvas de indiferença. As curvas de indiferença que representam níveis distintos de preferência não podem se cruzar. Ou seja, a situação descrita na figura 3.2 não pode ocorrer. Aqui ocorre essa... quando as curvas de indiferença elas se cruzam. Basicamente, curva de diferença, como o próprio nome diz, né, é que não faz diferença para aquele consumidor preferir entre uma cesta X1 e uma cesta X2. As curvas de indiferença não podem se cruzar. Se o fizessem, as cestas do bem X, Y, Z teriam todas de serem diferentes umas das outras e assim não poderiam situar-se em curvas de indiferença distintas. Para comprovar isso, escolhemos três cestas de bens X, Y e Z, de modo que X se situe em apenas uma curva de indiferença, Y fique somente na outra e Z se localize no intercepto dessas curvas. Por pressuposto, as curvas de indiferença representam níveis distintos de preferência, de modo que uma das cestas, digamos, X, é estritamente preferida a outra cesta Y. Sabemos que X estritamente preferida a Z Sabemos que X indiferente Z e Z indiferente Y, que o axioma de transitividade implica, pois que X indiferente Y, isso porém contradiz o pressuposto de que X cadê a tradução disso aqui? É estritamente preferida a Y. Isso porém contradiz, tá? Essa contradição confirma o resultado. As curvas de indiferença que representam níveis distintos de preferência não podem se cruzar. Bom, ele está tentando nos explicar por que as curvas de indiferença não podem se cruzar aqui. Em outras propriedades têm as curvas de indiferença, para finalizar o vídeo de hoje, que já está gigantesco. Em teoria, a resposta é não muitas. As curvas de indiferença são um modo de descrever preferências. Então, as curvas de indiferença são apenas um modo matemático e bastante simplificado para tentar entender o que são as preferências do consumidor. Quase todas as preferências, abre aspas, razoáveis que se possam imaginar podem ser descritas pelas curvas de indiferença. O truque está em saber que tipos de preferências originam que formas de curvas de indiferença. Bom, então este foi o vídeo de hoje. No próximo eu quero tratar sobre um exemplo ou exemplos de preferências para a gente tentar entender isso um pouco melhor. É um assunto difícil? Microeconomia é difícil? Com certeza, mas eu acho muito melhor a gente entrar no texto e tentar entender um pouco, pelo menos, do que entender coisa alguma, né? E hoje, então, nós vimos o que significa, então, as curvas de indiferença, que basicamente faz essa comparação entre cestas de consumo X1 e X2, e que não faz diferença para o consumidor, desde que esteja numa determinada área, consumir entre a cesta A e a cesta B, por exemplo. Beleza, no vídeo passado eu tratei sobre pressupostos, sobre preferências do consumidor. Vou dar uma olhada que eu vou deixar aqui no final, tanto a playlist de economia ou de microeconomia, como esse vídeo. Valeu!